ator também, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Atual Podcast. Estamos gravando mais um podcast pela revista Atual e hoje eu estou recebendo um empresário aqui de Piracicaba, ele que é diretor da empresa ACMS Prediais, uma empresa de quase 3 décadas na cidade de Piracicaba, prestando serviço dentro desse segmento. E eu vou falar hoje com o Marcelo Marques. Marcelo, obrigado pela sua presença, a gente poder falar um pouquinho sobre como surgiu a ACMS, né? Qual que é hoje o principal serviço que essa empresa oferece. Eu sei que você tem uma marca registrada em Piracicaba, em diversos prédios aqui de nome na cidade. E para a gente poder conhecer um pouquinho mais da sua empresa, primeiramente quero te agradecer. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Ismael, obrigado. Também agradeço estar aqui, oportunidade de falar da nossa empresa, da nossa história, né? A CMS surgiu em 1975 com o Antônio Carlos Machado, por isso que chama ACM. Antônio Carlos Machado entrou na corporação Corpo de Bombeiros em 1975, ficando até 1994. Em 94 ele pediu baixa e já no começo de 95 fundou a ACM Serviços Gerais, né? E como bombeiro, eu já mesmo estando empregado na corporação, já atendia condomínios, atendia para-raio, lavava prédio, porque os bombeiros têm esse horário de 12 por 36, né? Sim. Então, nas horas que eles tinham folga, eles atuavam nos condomínios. E por ser bombeiro, vai fazendo a fama, né? Não, e também, por ser bombeiro, já tinha, vamos dizer assim, meio caminho andado dentro desse serviço, né? Exatamente. Aí ele viu que estava mais interessante se dedicar mais ao serviço de fachada, ao serviço de condomínio, do que na corporação. Já estava próximo de aposentar. Sim. Ele já estava com 20 anos de bombeiro, né? Podia aposentar com 25, ele falou, os outros 5 eu tiro na minha empresa. Sim. Né? E foi dando certo, começou a crescer. Ele era amigo do meu pai, né? E eu, nessa época, estava acabando a faculdade de administração de empresas na Unimap. Me formei em junho de 97, né? E meu pai que nos apresentou. Aí eu fui meio que contratado para fomentar o negócio, né? Como administrador. Isso, como administrador, como vendedor de obra também. Visitava condomínio, falava com o síndico, né? E comecei a trabalhar com eles no final de 96, né? A partir de 97 já mais efetivo, né? E nossa história foi andando. Daí, em 98, já, quase final de 98, ele falou, viu, mais 2 anos eu vou me aposentar. Você fica com a empresa e tal, né? E a partir de 2000 eu fiquei com a empresa sozinho. Nessa época, a empresa ela já era especializada somente em prédios ou vocês faziam outros tipos de serviço? O Machado fazia... A gente tinha um leque maior de serviço. Eu vim para fechar um pouco esse leque. Porque fazia para-raio, eu cortei na minha gestão. Reformava telhado de prédio, eu cortei. Fazia içamento de imóveis para condomínio, eu cortei. Né? Fui tirando tudo que eram serviços que... Saía um pouco do foco da empresa. Exatamente. E daí eu falei, eu vou ficar só na restauração de fachada, na pintura, né? Em conservação. Fui cortando todos esses serviços aí. Parece fácil, mas reformar um telhado é muito difícil, muito arriscado, não inviável, empresarialmente falando. O para-raio também tem uma concorrência muito grande, então a gente ficava aí chovendo no molhado, né? Içamento de imóveis é outra coisa muito arriscada. Se você quebrar o móvel que você está içando, você tem que pagar uma dor de cabeça, que não compensava o valor. Então, fomos cortando, ficamos só na fachada mesmo, na parede. Ainda que uma empresa hoje, né, nos tempos atuais, você focar, segmentar ela apenas em um tipo de serviço, hoje já é difícil. Na época que você começou era muito mais difícil. Como que você decidiu? Porque o empresário ele quer vender, né? Ele quer vender, é serviço, né? E aí você decide fechar o funil e se especializar ali praticamente em uma, duas áreas, né? Que é a parte de pintura e a parte de
de reforma, né? Que fecha um pouco esse leque, né? Sim. Hoje, a gente, já há 20 anos, 22 anos, atua só em fachada, não atendemos empresa, não atendemos, tipo, Caterpillar da vida, Klabin, antes atendia. Sim. Na parte de para-raio. Aí eu fui parando, falei, não, vou me dedicar só a síndico, só a condomínio, né? Porque eu vi, Ismael, que condomínio, todas as cidades é assim. A grande parceira do condomínio são as administradoras de condomínio. Você tem uma ideia, Piracicaba tem quase 500 edifícios que está na mão de 5 escritórios principais, né? Então, o marketing era feito muito mais nas administradoras de condomínio do que propriamente no condomínio, né? Hoje o síndico ele é muito bombardeado com muitas informações. Todo mundo deixa cartão na portaria, deixava, hoje não deixa mais, né? Sim. Então, mas na administradora era mais efetivo essa propaganda, esse marketing, né? E eu também, o nome nosso já era conhecido. Eu coloquei o S por uma questão de marketing, para virar a CMS, já de 2000 para cá. E eu fui focando. O nosso serviço é um serviço de confiança, muito mais técnico, mas é de confiança. Então, você tem que... Cada prédio que a gente fazia era uma referência para o próximo prédio. E assim foi, entendeu? Eu fui valorizando demais o nome da empresa, a qualidade do serviço. Só na minha gestão, nós fizemos 160 prédios até 2022. Caracas. 160. Nós não tivemos nenhuma ação contra a CM jurídica. Isso que é assim, um segmento... De nenhum tipo, nem a da construção civil, que a gente fez alguma coisa, não deu garantia, e muito menos trabalhista. Tanto do cliente quanto do funcionário. Exatamente, do cliente e do funcionário. Que é muito difícil isso, né, Marcelo? Hoje, principalmente a área da construção civil, você tem, por exemplo, hoje um mercado de profissionais que não tem qualificação, né? Muitas das vezes esse profissional, né, ele não tem uma qualificação, é funcionário que muitas das vezes já tem uma dificuldade para entrar no mercado de trabalho, né? E aí você conseguir ter uma equipe treinada, né? E, obviamente, passar uma confiança para o funcionário ao ponto de você estar quase 30 anos sem ter qualquer tipo de problema com relação à área trabalhista, isso vamos dizer assim, é um marco hoje. É um marco, principalmente no segmento da construção civil, né? Olha, isso eu posso falar que realmente é um marco. O que ajuda muito, falando um pouco de mim agora, né? Como eu sou formado em administração de empresas, e a faculdade, a Universidade de Administração, tem 4 pilares básicos, né? Produção, marketing, finanças e recursos humanos. Eu era bom nessa matéria de recursos humanos, modéstia à parte, né? Gostava da empatia com o ser humano. Lidar com as pessoas. Exatamente. E eu fui vendo que você tem que contratar valorizando o ser humano, né? O nosso trabalhador é um pouquinho diferenciado, porque além dele ter toda a expertise de altura, né? Ele tem que ter um comportamento humanizado muito bom, porque ele vai estar no condomínio. Ele vai entrar no elevador com pessoas que moram no condomínio, ele vai ter que conversar, ele vai ter condômino que às vezes não fala bom dia, boa tarde, ele vai ter condômino que dá chocolate, entendeu? Então, esse profissional é especial, né? E desde o começo eu busquei esse perfil. Sempre foi assim, né? Tivemos problemas? Tivemos, claro. Perdi 3 funcionários para as drogas, infelizmente. Tentamos de tudo, inclusive internação, mas não deu, né? Pessoas competentes, mas infelizmente a droga levou. É porque você preza muito pelo lado humano do profissional, né? E ao ponto de você se envolver até na vida pessoal de poder ajudar o colaborador. Tem que estar. Eu sempre fiquei junto da minha equipe. Sempre falei, gente, tudo que vocês precisarem, fale comigo. Eu já reduzi juro de prestação de moto.
Já negociei dívida no banco para eles, porque eles não têm Sim. essa noção financeira, né? O pessoal falou, antes de comprar uma moto, fale comigo por 2 motivos. Uma, para você saber se eu não vou ter que te demitir por falta de serviço, e outra, quando você vai pagar, né? Sim. Então, quando eu fui consultado, eu reduzi a parcela da moto. Não, e é importante que o seu funcionário tenha uma vida financeira saudável também, né? Também. Porque isso vai refletir no dia a dia do trabalho dele também, né? Nós temos um funcionário que está conosco desde 2000, Eliseu, que vai se aposentar daqui a 4 anos. Olha Na que nossa maravilha. empresa. Olha que maravilha. Vai vendo. Ele vai aposentar com 25 anos, porque tem a periculosidade do serviço de risco, né? E hoje, da nossa equipe de 20 pessoas, já chegou a 32 numa época aí, sabe? Hoje estamos com 20. Às vezes é melhor você ter 20 que vale por 40 do que você ter 40 que Sim. não vale 20, né? Tem isso também. São 5 são irmãos da mesma família, e eu tenho uma funcionária que é a esposa de um dos irmãos. Então, 6 da minha família. 2 irmãos, outra dupla que são irmãos também, né? Então, dos 20, Praticamente 30%, metade, 35% da empresa é uma família. é uma família. Coisa que normalmente as empresas não contratavam. São raras empresas que Já contratam pessoas da mesma família de primeiro grau ainda, né? Eu tenho 5. 5 da mesma família, Sim. mais 2 de outra. 2 irmãos. 2 irmãos Eu e imagino 5. que a empresa não contratava, eu não sei qual, eu nunca pesquisei, nunca procurei saber qual é a razão, o motivo, mas eu imagino que se você tiver um problema com um funcionário da família, você arrumou problema com 2. Com todos. Com todos. Inclusive com a esposa dele. Então eu imagino que as empresas não contratavam por conta disso. E você, na contramão, isso prova que trabalhar na CMS, com certeza, é um lugar que você pode pensar em construir algo dentro da sua família, né? Sim, nós fomos o primeiro aqui em Piracicaba a contratar a mulher para pôr na cadeirinha, que foi a Janete. Legal. Né? Já trabalhou 8 anos comigo. Né? Hoje ela trabalha com pintura, tem a empresa dela, tudo. Às vezes eu indico outros serviços, né? Começou lá com vocês. Começou na cadeirinha, foi homenageado na Câmara dos Vereadores. Teve E agora, é interessante essa história. Como que você, sendo a primeira mulher dentro da empresa, num serviço que aparentemente é para homem, como que foi essa confiança, esse trabalho? Como que você optou em contratá-la? Então, eu queria fazer alguma coisa diferente na cidade, né? E já estava pensando em contratar mulher e tal, e falei, nossa, que difícil, não vou anunciar, eu vou tentar por indicação da própria equipe, né? E nós estávamos fazendo o edifício Paládio, ali na Rosário, esquina com a Dr. Carvalho ali, e a Janete era babá de uma criança de uma condômina ali. Nós estávamos trabalhando no prédio, um prédio de pastilha, a gente estava lavando o prédio, rejuntando, trocando pastilha que caía e tal. E a Janete, curiosa, veio conversar comigo e tal, né? E eu falei, você quer descer? Você não tem medo de altura? Né? Eu falei, o senhor está falando sério? Eu falei, calma, eu estou pensando em contratar uma mulher para trabalhar, né? Mas trabalhar na cadeirinha, que 90% do nosso serviço ou é cadeirinha ou é balancinho de plataforma, né? De altura. Sim. Falei, se não tiver medo, se quiser experimentar, tal, né? Não é que quis. Ela aceitou o desafio? Aceitou o desafio. Eu falei, nossa. Mas o edifício Paládio era muito alto. E é um prédio de 18 andares, e a gente está fazendo um de 8. Isso, para a gente ter uma noção, é mais ou menos quantos metros de altura? Cada pavimento conta 3 metros. Então, você tinha quase 60. É alto. Mais de 50. É alto. Nós estávamos com um de 8, uma obra próxima, que já são 8 andares, 24 metros, né? Então, ela desceu nesse de 8 andares, com uma outra equipe, se equipou, tudo. Hoje eu não faria mais isso. Eu teria que registrar primeiro, eu fiz tudo sem nada, né? Na verdade, você queria dar oportunidade para ela e confiou. Confiamos, ela atendeu tudo, estava com uma equipe muito boa junto, pôs o cinto, travou tudo, fez todas as proteções, sentou na cadeirinha e desceu. Aí gostou da adrenalina. Gostou do serviço? Gostou. Falei, mas você quer entrar? Quer? Já não queria mais trabalhar de babá, né? Aí pediu a conta. Eu contratei.
Treinamos, teve que certificar nas NRs de altura, tudo, né? Sim. Falei, entrou como ajudante, falei, Janete, você vai no apoio, né? Você vai junto com eles. E foram quase 8 anos, assim, ela chegou a liderar uma equipe de prédio já, né? Ah, que legal. E hoje trabalha por conta, né? Eu falei para ela, viu, faça casa, sobrado, casas. Eu fui orientando ela no segmento da pintura, né? Trabalha mais no chão, você não precisa. A altura é muito normatizada e custa caro o nosso ramo, né? Sim. E ela está indo muito bem, né? O profissional que se dá bem no chão, esse que trabalha, né? Ele normalmente ele vai se dar bem nesse serviço ou não? Como não que vai, é? não vai. O fato dele ser bom, né, no solo não quer dizer que ele vai ser bom. Exatamente. Lá em cima tem uns macetes, Tem. obviamente. Como que é isso aí, Marcelo? Olha, o cara de altura, ele começa já ganha mais. Então, e o profissional de altura, da cadeirinha, ele trabalha aí efetivamente 6 horas no dia, né? Porque você pega um prédio muito alto, esse zoom de 15, 18 andares aí, é uma descida de manhã e uma tarde. Não dá tempo de fazer mais que isso. Então, até ele entrar no condomínio, preparar, equipar, tal, montar as tintas, tal, e começar a descer, ele vai chegar no chão mais de 11 horas da manhã. Começa a descer perto das 9. Aí almoça tudo, vai voltar, porque condomínio é das 8 às 11 e das 13 às 16h30. Tá? Depois eu conto mais um pouco de como é o horário do condomínio. Então, depois do almoço, ele chega no chão 3h30, 15 para as 4, não dá mais de fazer outra descida. Entendeu? E eu passo que o pintor que trabalha no chão, que é autônomo, vamos falar de autônomo, não empregado. Sim. Ele é autônomo, ele faz o salário dele, ele faz a produção dele, entendeu? Se ele tiver que contratar auxiliares, não vai ter risco igual a altura, entendeu? E também não é um serviço que o cara do chão, ele fala, vou no banheiro, vou fumar um cigarro. Não, é diferente. É diferente. Ele subiu na cadeirinha, a hora que ele descer, ele já tem que se organizar, porque ele sabe que ele vai passar um tempo ali. Exatamente. Como a gente não trabalha aos finais de semana, trabalha só de segunda a sexta, eu sei que o pessoal faz uns bicos de final de semana, né? Às vezes pega para pintar alguma coisa que dê para trabalhar no final de semana. Vai pegar sábado e domingo, ele consegue fazer uma produção, né? Então, a gente sabe que fazem no chão, né? Já teve casos também de fazer na altura, de pedir equipamento nosso emprestado, fazer um serviço de uma caixa d'água aí. E a minha curiosidade, como que é o teste desse funcionário? Porque, assim, eu não sou pintor, mas já me arrisquei a pintar uma parede dentro de casa e tal, tudo mais. Eu tenho medo de altura. Essa é a primeira pergunta que você faz para o profissional? Como que é essa avaliação? Nessa minha carreira aí, os únicos... Eu acho que tive 4 novos só. Que ele nunca fez serviço de cadeirinha e quis formar de altura. O resto já tinha uma história. Ah, já tinha experiência. A Janete foi uma, o Damarsk, que é um dos irmãos da família, foi outra. O Leonardo, que já não está mais com a gente, foi outro. Vou pensar mais alguém. E o Eber, que era o gordinho, Ditinho falava, né? Eber Benedito. E ele... Foram só esses daí. Os demais já tinham história de altura de outras empresas que a gente contratou. Como tal, que é o né? treinamento? Porque, obviamente, você trabalhar no chão é uma coisa. Você precisa treinar esse profissional para ele estar nessa cadeira. Como que é isso aí? Além dele ter a proeficiência do pintor, de ser pintor, de pintar, ter todo o capricho. Sim. Né? Você tem que treinar ele na NR35, que é a que regula a altura. Então... Você compra esse treinamento através de empresas que são especializadas nisso. E, às vezes, nossos funcionários vão lá e acabam ensinando até o instrutor, né? Que já está há muitos anos. Cada 2 anos tem que renovar. Então, você tem que ir, vai no stand deles, desce na cadeirinha, sobe, fala do cinto, todas aquelas coisas. Tem uma certificação para ele poder trabalhar. Dura 2 anos essa certificação. Cada 2 anos tem que renovar. Renovar é ficar o dia inteiro numa sala de aula, e depois mais a aula prática, tudo isso aí é certificado novamente. E para a gente poder entender um pouco melhor, porque assim, às vezes a gente passa na rua e vê o cara pendurado lá e você fala, cara, esse cara deve estar trabalhando, né, numa adrenalina e tal.
esse funcionário ele já está preparado para estar ali, né? Tá. Não é que nem você pular igual a galera faz. Claro que não. Não tem, ali ele é como se ele estivesse no chão ali, né? Exatamente. Então, ele já gosta disso, se dá bem com A altura. a altura, se dá bem com o telhado, se dá bem com... Porque o prédio tem dois tipos de descida, né? Tem o prédio que é telhado, você anda lá em cima e desce no abismo, e tem prédio que tem coberturas, né? A área de trabalho nossa é o quintal da cobertura, onde está a piscina, onde está o jardim. Então, tem que entrar ali dentro, passar por dentro do apartamento. Aí que está o comportamento do trabalhador. E esse trabalho também, É ele difícil. exige da empresa uma atenção muito maior com o funcionário, porque não é um funcionário que você fala assim, tô com dor de cabeça, você está sentado ali, mas ele trabalha, ou tô com um probleminha. Ele tem que estar 100%, né? Porque se ele passa mal ou numa situação parecida, como que funciona isso? Você que já está há muitos anos, você deve ter história, não sei se de casos, às vezes o funcionário, caso ele venha passar mal, como que é isso, Marcelo? Olha, o exame médico do profissional de altura já é diferente, tá? É feito dosagem de glicose, é feito eletrocefalograma, é feito a parte de espirometria, é feito a parte de visão. O exame parece que são quase 12 exames no profissional para o médico aprovar ele. E, perante a lei, e eu também nunca proibi isso aí, ele tem o direito da recusa sem perder o dia, sem ter prejuízo salarial. Ele tem esse direito. Ele tem o direito da recusa em 2 pontos principais. Primeiro, ele não está se sentindo bem. Não vou descer, não estou legal. Então, vai embora para casa, descansa, vai no médico, né? Ou outra recusa dele, a gente colocar ele numa situação de muito perigo. Ele pode se recusar também. Ventania. Ventania, chuva, raio. Ou então o prédio é muito difícil, o acesso. Entendeu? Ele consegue se Ele tem o direito da recusa. Da recusa. E nós, empresários, também. Temos o direito de recusar quando o serviço é muito difícil, mesmo que a parte... É recusar desse jeito. Você foi contratado para fazer o prédio. Apesar de tudo que a gente viu, tal, mas, de repente, o proprietário da cobertura não deixa entrar mais. Não deixa entrar por dentro lá. Ele falou, todo dia a gente aqui em casa faz sujeira. E faz mesmo, né? Sim. Um pingo de tinta vai cair. Eu não vou mais deixar entrar. Acho outro jeito. Outro jeito é subir lá no ático, na caixa d'água lá e descer por fora para acessar o quintal dele. É um risco desnecessário. Então, a gente, como empresário, pode recusar também e o condomínio tem que dar um jeito de fazer o dono da cobertura abrir a porta. Você falando sobre o condomínio, muitas das vezes você está fazendo um trabalho no prédio e, às vezes, aquele morador, né, ele não está a favor do seu trabalho, porque dentro do condomínio é a maioria que decide. Exatamente. Né? Então, a pergunta é, como que você lida com esse... porque você passa... Oposição. Como que você lida com isso dentro do prédio? Porque você passa, às vezes, com quanto tempo, em média, um prédio? E aí você tem ali, de repente, 30% do prédio que não é a favor daquele serviço. Como que você treina os seus profissionais para falar com essas pessoas, para lidar? Porque isso é muito difícil também, né? Exatamente. Uma noção de grandeza. Hoje, um prédio de 4.000 metros de fachada, 10 andares, 4 por andar, 40 apartamentos, né? 40 apartamentos, 40 sacadas. Esse prédio leva, em média, correndo tudo bem, uns 4 meses para pintar. Vamos fazer todos os procedimentos. 4 meses. Custa mais ou menos quase R$200 mil. Entendeu? Hoje, o financiamento dos prédios começa em 12 vezes. Parcela, chega até... Eu tenho obra de 36 vezes. Então, tá. Então, voltando à sua pergunta, né? Nunca enfrentamos graves oposições. A gente sabe que existe, né? Porque, como uma obra cara, essa obra vem sendo desenvolvida no mínimo há uns 3 anos. Tá? Gente, vamos fazer caixa para pintar o prédio, tal, vai amadurecendo, o prédio vai envelhecendo, todo mundo quer ver ele bonito de novo, né? Então, a oposição
vai diminuindo. Os síndicos melhoraram, o comportamento melhorou, mas sempre tem quem é contra, entendeu? Então, quando vai para a Assembleia para decidir, já vai com caixa bom, já vai todo mundo afim, então a oposição diminui. Você já está participando de reunião há 2, 3 anos atrás. Ou tem muitos orçamentos que a gente faz para o condomínio fazer caixa. Falou, Marcelo, você faz o orçamento, mas daqui 2 anos eu vou começar a iniciar o namoro. E faz parte. Faz parte. Isso é muito bom de ir fazendo caixa, porque é uma obra cara, né? E alguma situação adversa, o seu funcionário tem que estar preparado Então, ali. a outra é que faz a parte do comportamento, entendeu? A oposição vai querer alguma coisinha para contaminar o ambiente, né? Sim. Então, você está lidando com pessoas, né? exatamente. Então, meu funcionário tem que ser legal, tem que falar bom dia, tem que ser assiado. Nós temos a pintura suja, o uniforme, né? Nosso uniforme é de manga comprida, a gente troca sempre. Então, o cara está sempre bem apresentável. Eu falo, você viu? Faz a barba, tal, né? Usa capacete, usa os EPI. E se alguém reclamar, você haja com naturalidade. Fala, sim, senhora, tal, qualquer coisinha, manda ligar para mim. Porque você está dentro de você está dentro do espaço do ambiente ali, né? Exatamente, exatamente. De forma alguma responda o condômino, de forma alguma seja agressivo, por mais que você ache que você está certo, né? Nós estamos na casa deles. Às vezes o condômino olha para o funcionário, ele olhou torto para mim, não, é você que não acordou bem. Né? O funcionário está ali, tem tudo isso, tem tudo isso. E outra coisa também que eu gostaria de falar, que nessa toda essa minha trajetória aqui, eu só tive problema de racismo uma vez. Eu ia perguntar isso para você. Uma vez só. Só uma vez. O síndico estava tão constrangido, ele falou, Marcelo, conselho, ele tem 3 filhas, uma das filhas não gostou daquele funcionário seu, você poderia trocar? Né? E daí nós trocamos, mas eu não falei para ele o motivo. Eu troquei o lógico, você, você... Mas só teve essa vez. Você tinha que preservar, né? Isso, só teve uma vez que ele falou, troque, tal. Então, esse trabalho da construção civil, né? A gente tem muitos casos, por exemplo, de casas que estão sendo construídas dentro de condomínio. Sim. E o vizinho ali do lado, né? Eu passei esses dias agora, esse tempo atrás, eu estava morando num bairro, que o bairro era novo, e o cara subiu na parede, lá do outro lado, aí tinha que pôr uma rede, tem todo um lance para você não deixar cair, né, na casa do lado. Então, às vezes, você arruma alguns constrangimentos, porque se a empresa que estiver trabalhando não seguir as normas adequadas, aí você vai ter problema, né? Sim, eu falo para a minha equipe, gente, nós temos que estar sempre um passo à frente da sujeira, da reclamação. Nós vamos descer num lugar que vai agredir alguém com a sujeira, vai cair, vamos avisar, vamos cobrir, vamos fazer, nós vamos trabalhar em dia de vento. Sexta-feira mesmo agora, a minha encarregada falou para mim, olha, vamos descer aqui, está ventando, tem muito carro lá fora. E estava longe, mas a tinta voa, viu? A tinta vai buscar. Longe. O vento manda longe. Falei, pare, compensa não trabalhar naquele período do que correr o risco de sujar 3, 4 carros. Que esse é um problema. Eu já vi muita história de gente que está pintando portão, vizinho, e acionar a justiça, porque pegou tinta no meu carro. Marcelo, quando você começou, nós estamos falando aí há 25 anos atrás, né? Quais foram os seus maiores desafios na gestão da empresa, né? Porque a gente está em épocas diferentes, lógico. Hoje, eu não sei, no seu ponto de vista, se começar a empresa hoje é muito mais difícil do que antigamente, ou se antigamente era mais difícil que hoje. Mas eu queria entender, como empresário, quais foram os seus desafios para fazer com que a CMS hoje se tornasse a maior empresa no segmento em Piracicaba? Olha, como que eu vou responder essa pergunta, né? Vamos falar, 10 anos para trás, vamos falar 2012 por aí, 2012 para baixo, a legislação e fiscalização era mais branda. Se importava pouco com a normatização de altura, nem se falava em ancoragem, né? Se falava muito pouco. Então, eu concorria muito em preço, porque a gente sempre seguia um padrão, sempre seguimos um padrão, né? Tanto formal quanto de equipamentos, e era um pouco mais caro que um cara que estava avulso, vamos dizer assim.
sem registro. Ou então ele registrava 2 e colocava 2 sem registro, então o custo caía. Então ele pegava... E tinha pouca fiscalização. Tá? De 2012 para cá, a coisa foi apertando. Hoje, Piracicaba é uma das cidades mais fiscalizadas do estado de São Paulo. Verdade? E o maior salário do estado de São Paulo é Piracicaba, da construção civil. Nossa, não sabia. O presidente Milton Costa, presidente do Sindicato da Construção Civil, sobe na mesa para falar que tem o maior salário do estado de São Paulo, e tem mesmo. O salário formal da construção civil, Piracicaba é o maior do estado de São Paulo. Hoje, Piracicaba é uma das cidades mais fiscalizadas da região. O Sereste nosso aqui, que é Centro de Saúde e Referente do Trabalho, bate forte. Mas porque isso no passado teve Então, problema, aconteceu algum aqui acidente? em Piracicaba não teve, mas depois do acidente de Mariana, que teve quanto tempo tem já? Uns 10 anos, né? É. Foi da Boate Mariana Sim, lá. sim, sim. Isso. Santa Maria. Santa Maria, isso. Isso. Mariana foi a barragem. Santa Maria. Depois daquele acidente lá, os condomínios começaram a ser muito fiscalizados no AVCB, que é o lado do bombeiro, né? E a fiscalização foi apertando. Foi apertando. Tem uma ideia, o sistema de ancoragem está na norma desde 1978. Até então... E fomos começar a usar agora em 2015, 2016. Né? Hoje você não faz nenhum prédio em Piracicaba sem colocar os pontos de inox lá em cima. Mas você entende que o desafio maior é você ter... Então, esse que é o desafio. A gente concorria com a informalidade. Muita gente trabalhando de forma informal. Isso. E no preço, dava orçamento de metro quadrado e pintar casa. É muito difícil para você concorrer. Isso. Amarrava a corda numa lata de concreto. Caraca. Isso que você vê na internet existe até hoje, mas existia muito mais no passado, né? E pintava, lavava o prédio, pintava como pinta a casa. O cordeiro descia, né? Esse pintor aí. Mas ele não tinha nenhuma das NRs, não tinha exame médico, às vezes não tinha registro em carteira, né? E a gente concorria com isso. Não tinha uniforme. Qualquer acidente de trabalho dentro desse contrato, hoje, a responsabilidade é da empresa contratada ou é do prédio? Porque você está dentro da empresa que é o prédio, né? Olha, não pode acontecer acidente, viu? É. Não pode. Se no acidente nosso acontecer, vai ser fatal. Hoje aconteceu um acidente com um funcionário nosso de moto, hoje de manhã. Ele fechou a frente lá, ele bateu, foi parar no hospital, resgate, carro de polícia, nossa. Mas ele está bem, não quebrou nenhum Não osso. teve nenhum tipo de problema grave. Dos acidentes que eu tive, que nós tivemos, todos foram de moto. Todos foram extra-obra. Na obra, graças a Deus, não tive nenhum. Tá? Mas se tiver, primeiro a empresa e segundo o condomínio. Quer dizer, se a empresa não pagar, o condomínio paga. Chama responsabilidade subsidiária. Ou seja, talvez o primeiro ponto que o síndico leve em consideração para contratar uma empresa é a segurança. Exatamente. Então, antigamente o pessoal não se importava muito, né? E eu fui muito um que bati forte na fiscalização na época, para que os condomínios fossem fiscalizados, para realmente formalizar o serviço, que era meio terra de ninguém. Nossa, eu tenho funcionário que trabalhou em outras empresas aí, falava essas coisas que eu falei para você. Não tinha coragem, pegava umas cordas, fazia um anel na caixa d'água lá e dali amarrava e descia. Entendeu? Caracas. Não tinha bota, não tinha EPI, não tinha protetor solar, aquele cinto de segurança ruim pra caramba, né? E era o que tinha na época, né? Mas, então, naquela época a gente sofria com a informalidade, né? Hoje está bem melhor essa parte aí. Hoje, para você, melhorou porque você Melhorou. sempre trabalhou dentro da formalidade. Exatamente. Né? Hoje está sempre a formalidade, hoje está muito. Aqui em Piracicaba, nossa. Ô, Marcelo, e falando da questão de segurança, existe algum treinamento ou algum tipo de segurança que você implantou que é da CMS, alguma coisa assim específica? Tem o sistema LVS. Que é um sistema que a empresa sua desenvolveu. Eu desenvolvi junto com os colegas aí, é um sistema eletrônico. LVS quer dizer Luz Verde Seguro. E como que é esse sistema? O nosso cinturão, ele tem 8 conexões. Pernas, cintura,
2 ombros, peitoral, costa, 8 conexões. Numa precisão, se uma dessas conexões falhar, pode ser fatal ou lesionar o trabalhador. Outro ponto, que o cinto de segurança, ele tem que estar justo no corpo do trabalhador. Não pode estar apertado e nem folgado. Se ele estiver folgado, o tranco na hora de uma precisão pode ser fatal também. Entendeu? Então, o que esse sistema LVS, que nós desenvolvemos, está em fase de testes ainda, não homologuei, está em fase de testes, mas tem tido bons resultados. Cada conexão, quando todas as conexões estiverem fechadas e ajustadas, a luz verde apaga a luz vermelha e acende a verde. Então, o trabalhador sabe que está tudo em ordem com o cinto dele. Se uma das conexões estiver com defeito, que acontece, se clique, não fecha, não acende a luzinha verde e fica vermelha acesa. E a hora que ele senta na cadeirinha, ele faz outra conexão que acende uma luzinha verde embaixo da cadeirinha. Então, a gente passa na rua e vê o cara na cadeirinha, e vê o trabalhador e vê que a luzinha verde está acesa, quer dizer que está tudo conectado. Ah, que legal. Então, é um indicativo que todas as conexões estão fechadas e ajustadas. Se uma delas estiver com falha, vai apagar a verde e acender a vermelha. Então, opa, tem problema. Estamos querendo colocar isso também via internet, para a gente ser avisado no caso de alguma ocorrência. Apagou a verde, acende a vermelha, vem um bip no meu celular. Automação. Né? Então, é um sistema que estamos desenvolvendo e está indo muito bem. A segurança para todo mundo. Porque não pode acontecer acidente. Volto a falar. Você falou e eu fiquei com isso na cabeça. É que nem piloto de avião, né? Você não se fala em acidente dentro de alguns segmentos. Viu? Vamos lá. Se a parte legal estiver certa, a parte da papelada tiver tudo certo, tá? Tudo redondo, tudo que a legislação mandou fazer foi feito, e tiver um acidente, esse acidente vai dar uma dor de cabeça muito grande para todo mundo, né? Mas é tratado como acidente. Se a parte de papel estiver errado, é tratado como negligência, é 10 vezes pior. Entendeu? Então, a gente tem que fazer de tudo para não acontecer. E o sistema LVS veio para ajudar. Sim. Essa luzinha verde é um indicativo que está tudo muito bem. Sim. E à medida que o cinto vai envelhecendo, essas conexões vão ficando folgadas. Aí a luzinha verde não acende mais, então a gente tem que trocar de cinto. Caraca, isso aí é muito importante. Né? É muito importante para nós, essa sinalização, esse indicativo. A segurança é para a empresa e para o contratante. Para o contratante, para o síndico, para os moradores. Né? O síndico, ele responde civil e criminalmente pela obra. Responde com os bens pessoais dele, pode perder o apartamento, em último caso. Isso é importante, quero entrar nesse assunto. Antes de nós darmos sequência aqui no nosso podcast, você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal da Atual Podcast, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, acione o sininho, né? Deixe o seu joinha aí e comece a seguir aí, porque tem bastante conteúdo aqui no nosso canal. Né? Atual Podcast é um trabalho anexo da revista Atual, onde nós trazemos vários empresários, profissionais liberais, né, para falar sobre os seus negócios, e também o nosso Instagram, atual.podcast. Falando um pouco mais sobre a empresa, né, eu quero voltar um pouquinho ainda falar sobre essa questão da segurança, que é muito importante. Eu acho que dentro do seu negócio, a segurança, talvez, ela sai disparado na frente, né? Porque, assim, às vezes o síndico ele pensa no orçamento, ele pensa no custo que o prédio vai ter com o serviço, ele pensa no caixa, mas nada disso vale a pena se ele não estiver contratando uma empresa que garante total segurança para ele, né? Exatamente. Você vê, hoje, 2023, nós orçamos 2 prédios aqui em Piracicaba que tem alta dificuldade nas coberturas lá. As coberturas, os proprietários fizeram seu gazebo, fizeram o seu espaço gourmet e não pensaram na fachada, né? Então, praticamente não dá para descer. Ou você entra pela sala social dele, Caracas, no tapete e tal, ou você vai lá por cima, vai ter que colocar a equipe em risco de novo, mesmo chegando no pátio ali onde ele fez, fica inseguro também, porque o trabalhador vai ter que andar na platibanda lá de 20 centímetros só, vai expor o trabalhador em risco. Então, o que nós fizemos no orçamento? Colocar o balancinho elétrico por fora,
tá? Que ele vai servir tanto de elevador externo quanto plataforma de trabalho. O orçamento subiu 30%. E o projeto inicial, eles não pensam nisso? O engenheiro, a construtora que está desenvolvendo? Parece que não pensa. Esquece que o prédio precisa passar por Parece que nunca vai pintar o Não prédio. vai precisar pintar o prédio. Cada uma que a gente vê, Eu às vezes põe uma portinha do telhado que o trabalhador tem que entrar, passar praticamente deitado. Então, o pessoal parece que não pensa na manutenção da fachada. E dá muita manutenção à fachada. É a pele do prédio, né? Sim, sim. É o que tem todo dia, sol, chuva, vento, Sim. frio, calor, vai sofrendo. Sim, não tem como. Não tem como. Marcelo, falando sobre os serviços da CMS Prediais, eu tive dando uma olhada lá no site da empresa e a gente acompanha também. Você tem diversos serviços dentro desse segmento, né? Apesar de ser focado só em prédios, quais são os serviços que a CMS Prediais hoje ela oferece em Piracicaba? Então, além de tudo que a gente conversou aqui hoje, a gente faz vistoria nas fachadas, que é muito importante, tá? Hoje, se você é síndico de um prédio de pastilha, ou se tiver pastilha compondo sua fachada, cada 2 anos você tem que vistoriar. Como que você vistoria? Ou examinando com drone, o drone consegue chegar próximo e a gente consegue ver as trincas, consegue fazer uma bolha na pastilha. Consegue ver muita coisa com o drone. O outro é o funcionário descer percussionando, batendo com martelinho, tique-tique, para ver onde está o som cavo, onde está oco, entendeu? Daí a gente marca e vai e faz um relatório para o condomínio, olha, da fachada pastilhada, aqui, ali, tantos metros, vai cair. Mapeia os pontos ruins. O percussão é mais preciso que o drone, mas o drone ajuda bastante também. Inclusive, o custo-benefício, o drone é muito mais barato que o trabalhador, né? Sim. Então, você sobe com o drone ali, vê tudo, com a experiência que a gente tem, já dá para ter uma boa noção. Se está muito alguma dúvida, tem que descer e percussionar, né? Mas a vistoria em fachada, gente, síndicos façam sempre, tá? Eu acho que todo síndico devia ter um binóculo, né? E todo mês ele ir lá, ficar uns 15 minutos olhando, vendo principalmente canto, quina. Porque muda muito. Você pega um período, por exemplo, do verão, que a chuva está constante, de um mês para o outro. Nossa! Então, esse período de chuva, o que a gente está atendendo de trinca, que mofa para o lado de dentro, né? Porque se é aquele chuvão de fim de tarde, chove, então, não faz tanto problema. Mas essa chuva constante, todo dia molhado, a água penetra para dentro. Principalmente o prédio que está com pintura velha. Ela perde a impermeabilidade da tinta e a água mofa lá dentro, né? E mofa mesmo. Você vê guarda-roupa, embolora a roupa. Quem tem rinite alérgica não consegue ficar dentro do quarto, não consegue dormir. Às vezes o síndico está com um problema dentro do prédio e aí ele não sabe qual que é o problema. Ele está para o lado de fora. Está para o lado de fora. Está para o lado de fora. Então, trinca, infiltração é um grande problema. A né? maior reclamação, às vezes, dentro do prédio está ligado a esses problemas. E você vê o prédio, quem mora em prédio, né? Prédio pintado, seja de qual for, mas se ele for acrílico, com pintura, com textura, se você vai lá na janela do quarto e passa a mão assim, e com a ponta dos dedos, sai o pozinho branco, sai um pozinho da cor da tinta, já está na hora de pintar. Essa é uma boa dica. Porque calcinou, né? A tinta é formada pelos impermeabilizantes, pelos corantes, né? E pelo que forma corpo, que é o pó. Vai gastando com o tempo os acrílicos e vai sobrando só o pó. Então você passa assim. E se fizer assim, se é uma poeirinha, então tá pior ainda. Aí tá na hora de chamar a CMS. Além desse serviço, quais outros serviços, Marcelo, que você faz? Nós fazemos ancoragem, tá? Além da vistoria, fazemos ancoragem. A gente fazia ancoragem para qualquer contratante que chamasse a gente. Hoje eu só faço ancoragem nos prédios que a gente vai pintar. Porque eu vou explicar por quê. A norma não deixa claro a quantidade de pontos que tem que ter lá em cima para você compor um sistema, né? Então, muito se diz que a cada 2 metros, muito se diz que a cada 1,5 metro vai um ponto, né? Mas não deixa claro. Como a gente vai fazer um sistema de ancoragem já pensando em todas as descidas na equipe e tudo, então coloca um número
que atende a nossa demanda. Então, eu vou você síndico, vou orçar seu prédio. Olha, seu prédio aqui tem que pôr no mínimo 50 pontos. Cada ponto custa R$300, são R$15 mil o sistema. Vai um concorrente lá? Não, 25 é o suficiente. Projeto, RT, tal, engenheiro assim, dos 25, para a legislação está valendo. Então, tinha muito isso daí. Então, hoje eu só faço, a CM só faz nos prédios dela. Não fazemos mais para terceiro por causa desse problema. A gente vai, orça e coloca o número de pontos que pela nossa experiência, por tudo, é aquela quantidade que precisa ter, e vai um cara lá, outro concorrente, e coloca metade. Você é tão fechado naquilo que você faz, no sentido de aprovação do seu serviço, que você resolveu abrir mão. Não vale a pena. Não vale a pena. O trabalho de ir lá, orçar, mandar o funcionário lá, e daí você, depois de um tempo, você conversa com o síndico, a gente fechou com outra empresa, mas ele veio aqui e falou que tantos pontos era o suficiente, né? Então, vamos fazer os nossos, porque nos nossos eu já coloco embutido no global, entendeu? Eu não ganho dinheiro na ancoragem, eu faço o preço de custo, né? E fica para o condomínio. A ancoragem é um negócio permanente do condomínio. E cada 12 meses tem que retestar o sistema, tem que revalidar, tá? Então, nas nossas obras está embutido isso daí. Como que você faz o serviço de fachada e interiores? Como que é esse trabalho da SMS? Então, no interior, quando a gente pega o pacote, vamos pintar o prédio por fora, e daí inclui as escadarias, os halls elevadores, às vezes lá embaixo, salão de festa e tal. Essa parte térrea, como eu te falei, também faço preço de custo. Que não é o foco seu, não né? É o foco meu, mas aí já no pacote está. Só para fazer o interno, sem o externo, eu já não tenho preço por causa daquelas formalidades. Daí ele vai concorrer com o autônomo. Aí não dá para você. Aí não dá para mim. Porque sua legislação é outra, Exatamente. O preparo que você tem é outro, a equipe é outra. Eu já até falo para o síndico, olha, não tenho preço para te atender, a não ser que você queira toda essa formalização, né? E conforme o síndico ele quer, porque aqui em Piracicaba, a gente sabe das histórias, obviamente não vou citar nome. Sim. Mas um condomínio contratou um MEI para pintar a garagem, microempreendedor individual. Até aí tudo bem, tem nota fiscal, tudo. Só que o MEI levou mais 2 ajudantes, né? Está trabalhando no prédio daí, levou os 2 ajudantes, estão informais no prédio, né? Um era sobrinho e outro era amigo do sobrinho. O amigo do sobrinho saiu do prédio de bicicleta e foi atropelado na esquina oposta e morreu. Nossa, cara. Tá afetando o condomínio. Até hoje. Está afetando. Está respondendo. Isso é importante você falar, porque assim, muitas das vezes o síndico, às vezes o síndico ele entra na posição de síndico, mas ele não tem noção de como é o trabalho do síndico. Porque acontece muito isso, né? Às vezes o síndico muda de prédio, às vezes precisa um problema de saúde acaba afastando, aí entra aquele síndico novo que não tem noção de como que funciona a parte administrativa, né? Às vezes um síndico de primeira viagem, né? Porque às vezes a pessoa tem a ideia que o síndico é aquele cara que só fica ali resolvendo os problemas entre vizinhos, e é muito mais do que isso. A responsabilidade do síndico, ele é um gestor ali, vamos dizer, da empresa, né, do prédio. Exatamente. E pensando nesse papel do síndico, como que esse síndico precisa do seu serviço? Por onde ele começa? Eu preciso fazer uma reforma no meu prédio. Olha, eu estou vendo que precisa passar por manutenção. Qual que é o caminho para ele chegar até SMS ou fazer um orçamento? Como que funciona isso, Marcelo? Sim. Olha, nós já temos um nome por indicação, pelas placas que estão nas nossas obras, pelos anúncios que a gente faz na agenda do síndico, que tem algumas que a gente anuncia, pela internet, que é o nosso site, né? Se digita no Google, lá, pintura de prédio, aparece o nosso nome, né? E, como eu te falei, como é uma obra cara, o síndico já vem namorando, vamos dizer assim, há algum tempo. Então, ele vai pesquisando e ele precisa de pelo menos 3 orçamentos bons para levar para a Assembleia, né? E daí a gente faz o orçamento sem compromisso, liga para a gente, marca, vamos lá, visita técnica e atende o síndico nesse ponto. Você não participa da reunião? Isso que eu gostaria de falar também. Eu participo quando sou convidado.
né? Que é muito importante isso, Muito porque assim, importante você tem um explicar. orçamento lá, que nem, por exemplo, você me dando um orçamento da CMS Prediais, imagine que eu tivesse dentro de uma reunião de condomínio. Eu nunca teria a mesma forma de enxergar o orçamento, você falando comigo e Sim, falando do seu trabalho, né? Que é sim. totalmente diferente. O que eu indico hoje? É que o condomínio forma comissão de obra, tá? O síndico, mais vários conselheiros, para entrevistar os empresários quando vai fazer o orçamento, entendeu? Explique o seu orçamento. Por que eu estou propondo 50 pontos de ancoragem, o concorrente B está propondo 30, ou C está propondo 10? Começa aí. A tinta, né? Hoje, eu trabalho com várias marcas, mas o carro-chefe é a Sherwin-Williams. Tinta, o que é a tinta premium? O que é a tinta standard? O que é o fundo preparador? O que é lavar o prédio? Porque isso faz não cortando você, porque a tinta, ela no orçamento, ela faz muita diferença Muita quando você diferença. tem um valor mais Exatamente. baixo, né? Outra coisa, tem vários orçamentos assim que você vê que sabe que o cara fala assim, 2 ou 3 demãos no mesmo preço. Isso não existe. Ou você cobra para dar 2 demãos, que é o mínimo que se exige, tá? Os fabricantes exigem, qualquer manual técnico fala isso. Ou você cobra para dar 3 demãos, tem que dar 3 demãos. Cada demão de um prédio que custa em média R$10, então, falando de um prédio que eu falei para você de 4.000 metros, são R$40.000 cada demão. E qual que é a vantagem de você, de repente, ter uma marca? Porque, assim, dentro da reunião, o que na maioria das vezes fica em discussão é o valor. Sim. Como que você consegue mostrar, porque às vezes o seu orçamento às vezes é mais alto do que o concorrente, que a vantagem é fazer o serviço com você? A tinta, a marca, a quantidade de mão, a posição que o prédio fica, o quanto ele vai sofrer de sol, tem todos esses pontos, Marcelo? Como que é isso aí? Então, por lei, a gente tem que dar 5 anos de garantia. Tá? Então você já começa pela lei. Começa pela legislação. São 5 anos de garantia, o Código Consumidor preconiza 5 anos. Mas os concorrentes também? Todo mundo. Tá. Todos. Né? Menos a cor da tinta. O desbotamento não entra nessa garantia. Né? O que entra nessa garantia? Algum serviço que a gente fez de errado. Uma trinca que nós consertamos abriu, tá? Um decascamento, uma parede que foi mal lavada, não foi bem tratada, com o tempo decascou. Isso é garantia, isso é mão de obra. Tá? Então, você tem que ter uma empresa que tenha histórico no mercado, tradição, para falar que vai garantir por 5 anos o prédio. Né? Então, tudo isso é um diferencial nosso. Nós estamos quase 30 anos trabalhando, total excelência. Né? Os nossos orçamentos não são grandes variantes, assim, o preço não varia muito com as empresas sérias. Tá? Não é? Se todo mundo está cobrando 200, 220, 215, vem um cara de 150 ou de 150, é errado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Meu pai falava que quando todo mundo fala a mesma coisa, ou todo mundo está certo, todo mundo está errado. E é difícil, é difícil. Então, nós temos uma linha de preço que eu venho praticando, né? Tem uma linha, tem uma ética. Então, os nossos preços, e principalmente a nossa condição de pagamento, que eu tento dar maior facilidade para o condomínio. Que ajuda para caramba, né? Exato, parcelar em longo prazo, né? Então, acaba sendo um excelente custo-benefício a nossa empresa. Quando você fala de pintura e textura, qual que é essa diferença no serviço? Tanto para você executar, quanto para você fazer manutenção? Como que é o serviço de textura? É diferente a forma de trabalhar é diferente? É diferente. A textura você vai fazer em prédio novo. Né? Um prédio novo vai ser, a parede está nova, você vai texturizar ela. A pintura já é repintura. Um prédio mais antigo vai ser repintado, entendeu? E um prédio que originalmente foi texturizado, hoje nós vamos pintar sobre a textura. E aquele ponto que eu falei para você, uma trinca que vai consertar um desplacamento, vai ter que fazer uma textura nova naquele ponto. Aí que entra
a proficiência da equipe, porque a textura é ruim de retoque, é ruim de conserto, fica uma marca de notoriedade ali naquele ponto. Então, a gente tem que ter o máximo de capricho para tentar disfarçar o máximo, porque uma textura nova, perto da antiga, nunca é igual, né? Então, a gente consegue colocar total semelhança ali para não virar uma coxa de retalhos o prédio, né? Um prédio muito antigo, tem muito conserto, cada conserto é uma incisão, vamos dizer assim, é um curativo. Então, tem que fazer muito bem feito para não dar aquele visual, né? A manutenção e a restauração, ela entra no serviço de repintura, algo desse tipo. Sim. Parte de manutenção e restauração. O serviço de concreto aparente, só para eu entender dentro dessa parte de textura e pintura, como que é esse serviço, Marcelo? Então, você pega geralmente o concreto aparente está nas sacadas, né? Que é a sacada. Sim. E de concreto aparente, como o nome diz. Ele foi formado de madeira, injetou concreto, tirou a forma, está lá o concreto. Ele é lixado e envernizado, né? E esse verniz com o tempo gasta. Aí, como o concreto ele é permeável, vai gastando, começa a criar aquele limbo verde, né? Então, ele vai dar aquele aspecto de envelhecido. E também tem outro ponto. Como a armadura que está ali dentro, o aço, se começar a entrar água, o aço com a umidade ele estufa. E daí vai expulsando o concreto. Vai caindo pedacinhos lá embaixo, às vezes pedaço até grande. E tem muito prédio com esse tipo de... Piracicaba... Deixa eu pensar um pouquinho. É um tipo de serviço que se faz bastante ou não? Não, diminuiu muito. Diminuiu muito. Muito. Diminuiu muito porque é caro. A forma tem que ser muito bem feita, porque é um serviço artístico, vamos dizer assim. Imagina se a forma de madeira fica torta. Depois que concretou, fica horrível. Então, tem que ser muito bem feito, né? O edifício Amites tem uma parte de concreto, nós fundimos, Amites Home Design. Aquele edifício do lado da CIP tem essa casa de concreto. Ele é concreto e pintado. O Canadá era de concreto, pintaram por cima, judiação, mataram o prédio. Era um concreto aparente lindo. No fim, pintaram, né? Por conta da manutenção, provavelmente. Pode né? ser, né? Mas o concreto aparente é muito bonito, mas também... E outro, o concreto dura menos que a tinta. Por ele ser transparente, ele não tem todas aquelas cargas minerais que a tinta tem. Então, o concreto, 2 anos já está fosco. No terceiro, tem que fazer de novo. Marcelo, como que é a sua relação com o síndico? Porque, assim, o seu trabalho está muito focado ali com o síndico, né? O que a CMS coloca, assim, em condição para o síndico para ter o seu serviço dentro do prédio, né? Porque, às vezes, o síndico, né, igual você comentou, a CMS não é o mais barato da cidade, né? Mas... você sempre prezou pela qualidade, segurança. Sim. Então, assim, hoje, o síndico que pensa em contratar a CMS Prediais, quais são as garantias que a CMS propõe e oferece para esse síndico e para esses moradores? Olha, além de todas as garantias formais, vamos dizer assim, né? Ele pode ter tranquilidade que... Coisa que eu mais gosto de escutar numa obra é que, nossa, parece que nem estamos em obra, né? A equipe trabalha em silêncio, não faz muita sujeira, o índice de sujeira é aceitável. Eu estou sempre na obra, eu visito todas as minhas obras de manhã e à tarde, né? Converso com os síndicos que estão trabalhando comigo todo dia. Quando eu recebo o WhatsApp de síndico, eu dou preferência a responder dentro de 5 minutos, né? Se eu vejo alguma coisa desse, igual a oposição, que nós falamos alguma contra dele, eu já falo, olha, tem tal, para a gente dar um passo à frente do problema, né? Então, nós somos muito especializados, só fazemos isso, né? Tanto eu quanto a minha equipe, quanto nossos procedimentos técnicos são muito especializados, muito focados nisso aí. A gente dá total conforto para o condomínio e para os condôminos, sem falar da qualidade, né? Uma coisa que pega muito na construção civil é o prazo. Isso é um ponto que você sempre prezou, né? Você falando lá no começo. A gente sempre faz de tudo para atender dentro do prazo contratual. Mais serviço de altura, qualquer ventinho para, qualquer ameaça de chuva para. Às vezes, nós acabamos o serviço, vem aquele chuvão, agora a gente perde o serviço. No dia seguinte, tem que fazer de novo, vai atrasando, né? Então, o nosso prazo é contado sempre em dias úteis.
Então, temos um diário de obra, vai falando hoje, segunda-feira, correu tudo bem, não teve nenhum impedimento. Ah, que legal. Sexta-feira agora teve, depois do almoço começou a ventar, eu tive que colocar lá, olha, ventou, não deu para acabar a metragem, né? Então, geralmente choveu, ameaça de chuva, veio a previsão do tempo, né? Os serviços foram ou para ou vai mais lento. Ou seja, o síndico ele tem Tem todo esse feedback. ele tem essa prestação de conta que Isso. você propõe para o prédio. Exatamente. A gente coloca no comunicado, nos elevadores, no mural, tudo o que está fazendo naquela semana. Por exemplo, esses prédios que eu falei para você, de 4 por andar, geralmente tem um H, né? Então tem final 1, final 2, final 3, final 4. Se eu estou trabalhando no final 4 e você mora no final 1, você não está preocupado com você pode deixar a janela aberta, você está tranquilo, porque a equipe está só no final 4. Entendeu? Aí nós acabamos o 4, vamos para o final 1, que é o seu. Você já vai ter que deixar a janela fechada, porque pode cair tinta dentro do seu apartamento, né? Entendeu? Então, toda essa parte, até a comunicação, você tem que estar pensando. Né? Porque hoje com o WhatsApp, Ismael, está no grupo lá, aconteceu isso aqui. É rápido. É rápido. Você tem que estar na frente. Tem que estar na frente, tem que estar um passo à frente. Há quase 30 anos em Piracicaba, eu imagino que se você não pintou ainda a cidade toda, você já tem um portfólio extenso aí. Quais os principais serviços que a CMS hoje pode, assim... Você tem aquele prédio, aqueles trabalhos que você fez, o que você faz, um pouco desse portfólio seu aí, Marcelo. Olha, nós estamos, como eu te falei para você, já fiz eu, Marcelo, 160 edifícios, né? Nós temos já para 2023 mais 3 prédios fechados e namorando mais 5. Mas o prédio, como empresário, eu quero até falar que em 99 nós fizemos o Edifício Canadá. O Edifício Canadá tem uma história com a gente, aquele que fica na praça, José Bonifácio, né? O Machado lavou aquele prédio pós-obra. Assim que o Fagundes acabou, foi ele que lavou o Fugê, lavou o concreto aparente, tudo, né? Em 99, nós fizemos um reparo que a síndica era a dona Marta Zago, né? Em 99, trabalhamos no Canadá para pintar aquela parte branca, refazer o concreto aparente, invernizar. E nessa época, o Machado falou, nossa, mas cobrou muito barato do Canadá. Né? De tudo que a gente fez em 99 no Canadá, precisou pôr dinheiro para acabar. Porém, o lucro referência que o Canadá deu para a ACM foi grande. Nós conseguimos fazer um prédio de alto padrão. Legal. Que teve boa repercussão, boas informações dos condôminos, da síndica. A administradora, na época, que tinha vários prédios de alto padrão, começou a confiar na gente e foi alavancando outros negócios. Entendeu? Então, não é só o lucro financeiro da obra, é o lucro referência, é o lucro informação, o lucro aprendizado, é o lucro que vai alavancar outras obras. O relacionamento. Né? Isso. Então, esse prédio Edifício Canadá foi um alavancador de obras para nós. Que, terminando, aparentemente, ele era negativo, né? E financeiramente não deu lucro. Não deu lucro, mas abriu portas. Aí, do Edifício Canadá, outro queridinho meu, né, pessoal, foi o Edifício Nova Piracicaba, ali no Presidente Kennedy, que também veio dessa administradora que passou para lá. O Edifício Nova Piracicaba é pastilha com concreto aparente. E o síndico, o seu Edivaldo Macari, já falecido, né? Ele era diretor da Dedini, aposentado, cara muito sério. E quando ele viu o meu contrato, ele falou, joga isso fora, eu vou te dar outro contrato. Nosso contrato tinha 4 páginas, ele vinha com 16 páginas. Né? E daí filtrou um pouquinho e ficou em 10. Mas não vou abrir mão desse contrato aí. Então, outra alavancagem, isso lá em 2010, hein? Desculpe, 2001. 2001, depois da fama do Canadá, né? Acho que 2001. Aí mais um alavancador de melhorias de contrato, tudo, né? Então, são essas coisas, né? São esses edifícios que vai marcando você. Hoje, eu posso me dar o luxo de, quando eu entro numa concorrência, tem muita empresa concorrendo, aquele leilão de obra, Ismael,
sabe? Todo mundo só querendo preço, preço, preço. Nem faço muita questão de estar ali, de participar desse leilão. Aconteceu um fato, há 2 anos atrás, uma empresa de Campinas veio aqui e começou a incomodar a gente. Ele pegou um prédio que a gente fez a pintura uns anos atrás, estava concorrendo de novo, né, o mesmo prédio, e o cara veio com um precinho baixo. Até que no terceiro prédio, que era meu também, que a gente tinha feito a repintura há 6 anos atrás, e eu estava concorrendo bem lá, nesse eu entrei no leilão. Até que chegou um ponto, falei, não dá, né? O síndico era meu amigo. Falei, Marcelo, ele abaixou mais ainda. Quanto você abaixa? Eu abaixei, chegou dessa hora, não dá. Né? E eu falei, ele não vai conseguir acabar, hein? Imagina ele vindo em Campinas aqui. Eu não vou fazer serviço em Campinas. Esse mesmo prédio lá em Campinas eu não vou fazer. Não tem mas como. nem tem como. Ah, mas vai para a Assembleia, talvez aprove. Eu falei, se aprovar, você vai ter dor de cabeça. Ah, não deu outra. Ele não acabou. Quem acabou foi nós. Fomos nós que acabamos, né? Deixou as 2 garagens sem fazer, deixou todo o térreo sem fazer e ainda deu prejuízo de R$30 mil. Caraca. Não tem. Não tem milagre, Não né? tem milagre. Entendeu? Não tem milagre. Ou o cara fala que vai dar 3 demãos, cobra por 3 demãos e dá 2 e ninguém vê. Como te falei. E é interessante que você fala isso de uma forma assim, muito segura, né? Com relação à concorrência, a preço, a valores, porque você vende e tem esse serviço há quase 30 anos fazendo em Piracicaba. Você sabe, né? Ismael, hoje, vamos dar esse exemplo aí que está na pauta, que está na mesa, aqui, esse edifício de 4 mil metros aí. Para você pintar, para qualquer pessoa pintar, vai gastar no mínimo R$35 o metro quadrado. De custo. A partir daí que entra o lucro da empresa. E ainda entra o bruto, porque você vai ter que dar nota fiscal de tudo, né? Sim. Então, como que tem gente fazendo a R$30, R$28? Não tem. Impossível. Nem a 40 não dá. Se custa 35. Marcelo, eu queria que você falasse, estamos chegando no final do nosso podcast aqui, e eu queria que você falasse aí, porque você, durante quase 30 anos, né, é um portfólio de centenas aí de prédios, 160, né, quase 200 prédios, mais de... Enfim. Obviamente, você, durante esses anos, deve ter falado com muito síndico, deve ter ouvido muita história, como essa que você acabou de mencionar, de casos que não foi para frente, que a obra parou no meio do caminho. E muitas das vezes o síndico falta um pouco mais de expertise, de entender quem é o profissional, se esse cara está fazendo uma proposta honesta, vamos falar assim. Então, eu queria que você deixasse um recado aí para os síndicos, que é o seu principal parceiro, o seu cliente, quais cuidados ele precisa tomar, né, para... A gente está falando não só do serviço da CMS Prediais, porque o síndico ele recebe uma enxurrada de orçamentos, de serviços que ele precisa contratar, mas o que você considera importante que ele precisa levar em consideração antes de fechar um serviço, seja não só do seu segmento, mas de outros segmentos, porque você tem quase 30 anos fazendo isso, com certeza você tem uma experiência dentro dessa área também. Ó, Ismael, bom, primeiramente, eu estou à disposição para conversar com qualquer síndico de graça, só esclarecer qualquer dúvida. Tá? Essa consultoria, dar essa atenção. Outro ponto que eu acho muito importante é o síndico pensar como empresário. Aquilo que eu te falei, se custa tanto, tem que estudar. Entra no site dos fabricantes de tinta, vê quanto rende uma lata de tinta, né? Liga na loja, quanto custa uma lata de tinta, daí ele vai vendo, aprenda a medir o prédio, tá? Cada pavimento tem 3 metros, às vezes o perímetro. Anda em volta do prédio. Se você andou, deu 100 passos, uma pessoa adulta, geralmente, tá? Tem 80% do metro. Então, se você deu 100 passos, tem 120 metros, tá? Vezes a altura, você tem o quantitativo de pintura de quanto é a sua obra, tá? Eu estou falando em 4 mil metros, dando exemplo aqui um pé de 4 mil metros, aí 10 andares e tal. Né? Quanto vai custar para qualquer um pintar, tá? E depois veja quantas variantes tem até você executar a obra, né? Para ele poder analisar o orçamento. Pô, cara aí, se para pintar fica
fiz as contas aqui, tal, vou gastar R$ 35 o metro. Tem empresa cobrando 70, é muito. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Está meio fora. Cobrando 40 é pouco. Só a nota fiscal vai passar de 40. Cobrando 50, 55, está meio dentro. Tá? É assim. É importante você frisar a média de custo, o valor. Às vezes, aquela frase, o barato sai caro, sai caro. É muito real, né? O barato sai caro. É tomar cuidado. Às vezes, tem empresas que exigem uma entrada muito grande, tipo 40% do contrato. Né? Pesquisar essa empresa é idônea, porque de repente ele... Não tem necessidade de 40%. Não tem necessidade. Mas, de repente, pega o... Acontece, tá? A empresa está meio em dificuldade financeira, pega essa entrada e faz a obra ser o mais lenta possível. Às vezes ele colocar cinco trabalhadores, que é o que a obra exige, coloca 2. Entendeu? Porque está faltando efetivo. Tá? Então, o condomínio vai sofrendo. O condomínio vira refém da empresa. Eu já vi isso acontecer. Não, e é interessante você se colocar à disposição, independente se para o seu orçamento ou não. Né? Você abrir esse espaço para o síndico conversar com você. Qualquer hora. Porque você, obviamente, se você não mora em prédio. Não. Se você morasse em prédio, você não mora em prédio, mas você sabe exatamente o que acontece dentro do prédio. Sei, tem apartamento, pago condomínio, vou nas reuniões, eu sei como é que funciona. Participe, você sabe como é que funciona. Ajudo. Sim. Eu sei como não é fácil pagar o condomínio. Tá? Outro grande erro que fazem, principalmente nesses prédios antigos lá do centro, que o prédio envelhece. Sim. Né? O pessoal vai sempre querendo abaixar o custo do valor do condomínio. Isso é um grande erro, porque o prédio vai envelhecendo, precisa de manutenção. Você tem que ter caixa, gente. A melhor manutenção que tem é dinheiro no banco. A pintura até pode esperar, mas o elevador não pode. As bombas d'água não pode, o portão eletrônico quebrou, não pode esperar. O condomínio tem que ter dinheiro em caixa. Né? Então, o síndico também tem que fazer essas previsões, essas contas, tem que ter o fundo de reserva, não é só ir abaixando. Né? Porque tem muitos prédios lá no centro, até estava conversando com um síndico profissional. Quando o prédio lançou, a média de idade da população lá era jovem. Menos de 30 anos, produzia dinheiro. Agora o prédio está com 50 anos, o pessoal né? Já virou aposentado pensionista, não vai ter dinheiro para pagar. Se subir muito o condomínio. Mas só se nesses 50 anos estivesse sempre fazendo caixa, não tinha problema, né? Agora o pessoal foi sempre reduzindo, e agora? É difícil. Difícil levantar. Você conseguir manter agora. E os prédios vão envelhecendo bem. Sim. A fachada começa a cair, reboco, começa a cair. E é o bem-estar do condomínio, né? Ele comprou, investiu, às vezes, passou a vida toda pagando para viver bem. Vai desvalorizar de uma tal forma que você não consegue vender o apartamento. O apartamento ninguém quer. Os próprios corretores falam, lá é difícil, o prédio tá velho, estão querendo reformar a fachada, fica muito caro, tem que reformar os elevadores, não tem dinheiro. Então, você não vai comprar esse apartamento. Você vai num prédio mais novo. Marcelo, mais uma vez agradeço, né, pela oportunidade de nós poder fazer esse podcast. A gente já fez vários podcasts lá no escritório dele e hoje a gente está gravando esse podcast. Eu já conheço um pouco da história da CMS Serviços Prediais, pela revista Atual. A gente, né, eu não sei há quantos anos a gente já é parceiro, né, pela revista Atual, mas eu diria para você que é síndico aí de prédio e para você que tem administrador, enfim, eu acho que a gente tem que levar em conta a CMS não só pelo profissionalismo, né, pelo trabalho que eles oferecem, mas por ser uma empresa piracicabana. Isso é muito importante, Sim. Marcelo, porque assim, você ter uma empresa que está dentro da cidade, que você manda um WhatsApp pro diretor da empresa, em 10 minutos você consegue estar na obra, isso é muito importante, do que uma empresa que você contratou aí, às vezes, de 70, 80, 100 quilômetros, né, distante. Sim. Qualquer problema, eventualidade, você não tem essa empresa por perto, qualquer problema que você tenha... Você fala na garantia, né? Essa empresa não está. Então, assim, você tem hoje uma carreira consolidada, uma marca consolidada em Piracicaba, que aonde der o seu nome aqui em Piracicaba, as pessoas vão poder falar de você. E isso é muito importante, né? Sem dúvida. Agradeço a sua presença, viu, Marcelo? Para finalizar, eu queria que você fizesse suas considerações finais
de tudo aquilo que nós falamos. Fica aberto aí, essa câmera que está desse lado aqui é sua também, para esses colegas que estão no mundo dos negócios, esse empresário que está passando dificuldade, né? Eu sempre via a CMS uma empresa muito consolidada, mas eu sei que tem seus altos e baixos, né? A gente vive diante de uma política instável. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esse empresário aí que está buscando, né, se estabilizar no mercado. Olha, Ismael, não é fácil, mas o caminho é a excelência, tá? Trabalhe sempre com excelência, trabalhe na maior necessidade possível, porque na construção civil eu conheço muita desonestidade, tanto técnica quanto contábil. E lá na frente a fatura vai chegar. Então trabalhe sempre retilíneo, sempre na ética, sempre com excelência. Eu sempre me pautei nisso, tanto é que nós estamos aí quase 30 anos, com o mesmo CNPJ, sem nenhuma ação. Eu não estou processando nenhum condomínio está processando meu, nenhum funcionário está nos processando, porque eu estou nessa linha, tá? Então, a palavra mágica é ética e confiança, né? E o síndico pode contar com o Marcelo a hora que precisar. E síndicas, que a maioria de Piracicaba está na mão das mulheres, hein? Que legal, cara. As síndicas estão tomando conta. Inclusive nas administradoras, todas elas, as gerentes são mulheres, as administradoras do condomínio, e a maioria é síndica também. Síndica também. As mulheres estão cada vez mais tomando espaço, né, onde sempre teve oportunidade para as mulheres em todas as áreas. Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Poder fazer esse podcast contigo. Já tinha gravado algum videocast? Que isso aqui é videocast. Já tinha feito alguma vez antes ou não? Primeira vez. Primeira vez. O que você achou do estúdio, da nossa estrutura aqui da Revista Atual? Muito legal, é a primeira vez, estou impressionado. Aquela conversa que a gente teve antes de fazer mais vezes, acho que vai ter futuro. Vai ter futuro, viu? Não, espero sim, espero que a gente consiga caminhar. É uma oportunidade de levar para o nosso cliente, para o condomínio, como que é essa vida, né? Sim. O pessoal às vezes pensa só, vamos pintar, nossa, Não, se nós fôssemos entrar em detalhes do que ficava... norteia, nós ficaríamos aqui 3 horas fazendo esse podcast. Marcelo, obrigado pela sua presença. Nós vamos deixar aí no nosso canal do YouTube a descrição, o site da CMS Prediais, contato, tá? Ou pelo nosso direct também, aqui pela Revista Atual. E até um próximo episódio. Obrigado. Valeu, até mais.